Agora, no São Francisco News, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas. E com a gente, no começo dessa semana, o subtenente Queiroz atualiza quais foram os principais atendimentos registrados pelo Corpo de Bombeiros no último fim de semana em Anápolis e região. Subtenente Queiroz, um abraço, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes do programa São Francisco News. No plantão deste final de semana, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 49 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência de natureza, acidente de trânsito, colisão entre caminhão e moto. Por volta das 18h40 da última sexta-feira, a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Articum, no residencial Nova Aliança, para prestar atendimento pré-hospitalar na vítima ocupante da motocicleta. Esta foi encontrada na via pública na posição de decúbito dorsal, apresentando possível fratura no membro superior esquerdo. O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis foi o destino desta vítima, estando ela consciente. A segunda ocorrência de natureza, incêndio em veículo. Por volta das 17 horas de sábado, a guarnição de combate a incêndio deslocou-se até o distrito agroindustrial de Anápolis para combater incêndio em uma picape compacta. Ao chegarmos ao local, constatamos que as chamas já haviam tomado grande parte do automóvel. Iniciamos o combate utilizando água e as técnicas adequadas para o controle e extinção do incêndio. Após a finalização dos trabalhos, o veículo permaneceu sob os cuidados do condutor. Antes de finalizar, vale a pena citar algumas orientações para evitar incêndios em veículos. Evite derramar combustível em partes quentes do veículo ao abastecer. Se notar cheiro de combustível ou óleo, procure um mecânico imediatamente. Não transporte líquidos inflamáveis no interior do veículo sem os devidos cuidados. Verifique o estado da bateria, fios desencapados e caixas de fusíveis. E, por fim, estacione em locais seguros, longe de materiais inflamáveis e fontes de calor. Após este breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também em Anápolis, através de mensagem ao nosso WhatsApp, aberto das 8 às 22 horas, 629 9993-0193. Concluímos nossa participação desejando uma ótima segunda-feira a todos. Para o senhor também, subtenente Queiroz, muito obrigado pelas informações. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Bom dia, Jantas Cavalcante. Bom dia. Fala comigo, bebê. E com você, é claro que eu falo. Vem comigo. Gente, começou a semana. Segunda-feira, 28 de abril de 2025, no dia da sogra. Estamos no ar. São Francisco FM. Vamos juntos. Segundou, bebê. Bom dia, Jantas Cavalcante. Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo, viu? E não abro mão do carinho da sua audiência. Juntos também com a Prócer Vigilância e Segurança. Atenção, se você confia a sua segurança a qualquer um, tome cuidado, mas eu te digo que com o Grupo Prócer, você tem proteção real, serviços terceirizados e atendimento especializado para empresas e condomínios. Entre em contato no 3703-8876. Quando a gente fala em construção ou reforma, o recado é da Morada Materiais para Construção, porque lá você encontra os melhores produtos, preços justos e atendimento de verdade. Antes de fechar negócio, compare. Vai na Morada e faça seu dinheiro valer mais. Ligue agora no 991370509 ou visite a loja que fica na Avenida Ayrton Senna, amigo, no Filóstro Machado, sentido Distrito de Joanápolis.
Especialista em rodas de liga leve é a Tordan Rodas, com conserto de rodas, suspensão, alinhamento, balanceamento e troca de óleo com qualidade e preço justo. Siga no Instagram @tordan_rodas. E alô, empresário, a Competec é especialista em precisão, tecnologia e inovação. Referência em usinagem de precisão, mecânica industrial e soluções metrológicas. Facilite o dia a dia na sua empresa com soluções da Competec. Entre em contato no 629-9222-3249. Exatamente. Começamos assim mais uma edição das ocorrências policiais, atualizando para você ouvinte o que de mais importante aconteceu no fim de semana. Daqui a pouco, detalhes de uma operação da Polícia Rodoviária Federal na 060 153. Operação importante, inclusive com a apreensão de motocicletas. O que teve de multa também não foi brincadeira, viu, gente? O trabalho importante sendo realizado nas rodovias aqui da nossa região. Detalhes também de uma ação da polícia que identificou o autor de um furto em uma escola de idiomas e também apreendeu drogas durante uma operação aqui na cidade de Anápolis. E a gente começa a edição de hoje também destacando que daqui a pouco nós vamos ouvir o depoimento de uma motorista de aplicativo que foi agredida por uma passageira que estava bêbada, bem problemática. Essa passageira que deu dor de cabeça no último fim de semana. A motorista de 37 anos daqui a pouco vai conversar com a gente e relatar tudo o que aconteceu. E o final de semana em Anápolis, infelizmente, foi marcado por mais uma morte no trânsito. No último dia 26, no sábado, às 22h56, na estrada circular no residencial Ana Caroline, uma morte no trânsito foi registrada. A polícia militar foi acionada para averiguar então esse acidente. Lá estava um motociclista caído em via pública, infelizmente sem vida. O óbito foi confirmado pelo socorro médico. A informação é de que a vítima, o Genivaldo Maria de Jesus, de 49 anos de idade, ele colidiu na traseira de um caminhão que estava estacionado. É um caminhão acoplado a um reboque, estava ali estacionado na estrada circular. E com o impacto da batida, a vítima morreu na hora. O óbito foi confirmado pela Unidade de Suporte Avançado do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Por orientação do perito, de acordo com a PM, a moto foi removida ao pátio para posteriores esclarecimentos a respeito do acidente. Então, a classificação desse acidente, foi de que foi provocado pela própria vítima, um acidente de trânsito com vítima fatal que foi registrado na noite do último sábado. Lamentável. Aos familiares e aos amigos do senhor Genivaldo Maria de Jesus, de 49 anos, os nossos sentimentos. Um impacto muito forte, e aí não se sabe se o motociclista estava em alta velocidade, chegou a ficar preso junto com a moto, e mesmo com as tentativas ali de imediato resgate, por parte do SAMU, ele principalmente sofreu muitas lesões na parte frontal, no crânio, e talvez isso tenha sido o motivo para a morte, desse motociclista. Uma situação triste, as imagens chamam muita atenção e a gente lamenta demais o ocorrido. Infelizmente, o trânsito de Anápolis a cada dia mais perigoso e letal, conforme eu já até comentava na semana passada aqui. Eu trago aqui também atualizações daquele acidente, a gente noticiou inclusive na edição de sábado aqui, as primeiras informações de uma colisão frontal entre dois carros da BR-414, no quilômetro 380, em Corumbá de Goiás. Gente, inicialmente eu falei que eram 2 vítimas, mas tivemos uma atualização. Foram para 3 pessoas que perderam a vida nesse acidente. Outros 3 ficaram feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu um Volkswagen Gol que transportava 4 jovens e um Hyundai Creta ocupado por um casal, esse casal de Brasília. De acordo com informações preliminares, o Volkswagen Gol com 4 ocupantes teria invadido a contramão e colidido de frente com o Creta. No Gol, o condutor habilitado de 18 anos e uma passageira de 17 anos morreram no local.
eu consegui apurar informações da identificação dessas vítimas. O Gustavo Henrique Alves da Costa, de 18 anos, e a passageira, a Daniela Alves de Oliveira Barreto, essa de 17 anos, eles morreram no local. Outra passageira de 18 anos foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. A quarta ocupante, uma adolescente de 17 anos, foi encaminhada em estado grave para atendimento médico. Já no Hyundai Creta, esse casal de Brasília, o condutor de 33 anos, o Brenner Rafael, e a passageira de 29, a Bárbara Ferreira, foram socorridos e levados a hospitais em Brasília com ferimentos moderados. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas e o caso segue com a Polícia Civil. Mais uma tragédia, infelizmente, gente? Mais uma tragédia na BR-414, um cenário caótico de mortes nos primeiros 4-5 meses do ano de 2025. Lamentável. A informação aqui do nosso ouvinte Fernandinho, atenção, um acidente acaba de ser registrado na BR-060, próximo ao posto da PRF, inclusive com equipes da Triunfo Consebra já no local. Eu vejo aqui as imagens, inclusive um período ali, um trecho com neblina, um veículo que foi parar no canteiro central. Aparentemente, um acidente não tão grave assim, mas um guincho da Triunfo e também uma ambulância de resgate estão no local. Aparentemente, pelas imagens encaminhadas aqui pelo Fernandinho, a saída de pista, então fica aí também mais esse alerta aos nossos ouvintes. E por falar em PRF, ainda nesse bloco, daqui a pouco tem outras ocorrências para nossa audiência no segundo bloco do plantão policial, mas ainda há tempo, vamos trazer aqui a participação do policial rodoviário federal, nosso amigo Tiago Ferreira Rodovalho, ele que é o chefe do núcleo de policiamento e fiscalização da delegacia da PRF em Anápolis, que realizou este fim de semana uma importante operação nas rodovias. Operação com foco em motocicletas de altas cilindradas que trafegam nas BRs 060 e 414. Essa operação que aconteceu ontem teve como objetivo coibir condutas de excesso de velocidade, alteração de características e também muitas vezes presenciamos práticas de manobras perigosas nas rodovias. Meu amigo Tiago Ferreira Rodovalho, prazer tê-lo com a gente aqui no São Francisco News na manhã de hoje, dentro do plantão policial. Qual foi o resultado dessa operação realizada ontem pela PRF? Um abraço, meu amigo, bom dia. Bom dia, Jonathan, bom dia, Nilton, e bom dia aos ouvintes do programa São Francisco News. No dia de ontem, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação com foco na fiscalização de motocicletas de altas cilindradas nos trechos das BR-060 e BR-414. O objetivo da operação realizado foi intensificar a fiscalização, principalmente das infrações relacionadas ao excesso de velocidade, alteração de característica das motocicletas e principalmente coibir as práticas de manobras arriscadas que vinham sendo realizadas nos trechos dessas rodovias. Nós estávamos com alto índice de acidentes envolvendo esse tipo de veículo e alguns com óbitos. Então ontem foi desencadeada a primeira fase da operação. A operação foi realizada nos quilômetros 58 da BR-060, na região do restaurante Rota 60, e no KM 383 da BR-414, na região do Salto Corumbá. Então o saldo da operação foi de mais de 400 autos de infração relacionados ao excesso de velocidade. Mais de 200 motocicletas foram fiscalizadas, dentre elas 35 foram recolhidas ao pátio por infrações diversas, infrações essas que colocavam em risco a segurança viária tanto dos condutores das motocicletas quanto os demais envolvidos no trânsito da rodovia. Foram confeccionados mais de 150 autos de infração durante a operação. A operação ela contou com a participação de efetivo especializado de outras cidades do estado de Goiás, bem como do Serviço de Operações Aéreas da Polícia Rodoviária Federal, com helicóptero e a utilização de drones.
A Polícia Rodoviária Federal, ela reforça o seu compromisso com a segurança viária e principalmente em salvar vidas. Então a gente informa que continuará sendo feitas operações dessa tipicidade para coibir essa prática que está se tornando comum na nossa região, principalmente nas rodovias citadas anteriormente, que vem se colocando em risco os demais usuários da rodovia e causando acidentes e inclusive com óbitos. A Polícia Rodoviária Federal agradece a abertura que a Rádio São Francisco nos fornece e deseja a todos um bom dia. Obrigado, Tiago Ferreira Rodovalho. Um abraço também ao nosso amigo Luciano Clemente, que é o chefe da 2ª Delegacia da PRF. Parabenizamos a vocês pelo trabalho e que continuemos, né, com essas operações com o intuito de quê? Mais segurança nas rodovias. Gente, teve uma moto ontem que foi flagrada com 183 km por hora, trafegando pela rodovia aqui na região de Anápolis. É um absurdo isso, né? Então, que esse grupo, essa categoria também tem a conscientização. A população não é contra, né? Muitos até acham bonito o barulho, o ronco do motor dessas motocicletas, né, de altas cilindradas, mais ou menos aqui nesse contexto aqui assim, ó. Mas só que tem que ter limite, né? Tem que ter limite. Então, que as fiscalizações, as operações continuem e a gente continua acompanhando todos os detalhes aqui no São Francisco News, o jornalismo que você confia. A gente vai para um intervalo comercial, mas antes eu quero mandar aqui um abraço, né, a uma galera, gente boa demais da conta, ao Grupo Escoteiros do Ar Santo Antônio. A fundação do grupo ocorreu no último sábado, lá na paróquia São Cristóvão, e inclusive no dia do Escoteiro do Ar. Eu quero mandar um abraço, e foi muito bom rever o Padre Diego Vieira, que agora está na região de Corumbá, mas esteve com a gente nesse evento, abraçando o meu amigo Ronaldo Antônio, também a Clarice, um abraço também à minha sogra, um beijo, dona Tida, também ao José Fernandes, ao Robson Natal, ao Adalberto Castro, irmão do nosso amigo Humberto Castro, ao Fernando Ganin, também a Silvana e ao Márcio e ao Carlos Eduardo de Aquino. Muito sucesso aí a todos do Grupo Escoteiros do Ar Santo Antônio, levando muita evangelização, muita coisa boa aí para essa juventude e também para as crianças. Gente, vamos para um intervalo comercial. O intervalo é rapidinho, eu volto dentro de instantes, trazendo inclusive o depoimento de uma motorista de aplicativo que foi agredida, foi alvo de ofensas por parte de uma passageira que estava bêbada, transtornada, ontem aqui na cidade de Anápolis. Esses e outros assuntos daqui a pouco no segundo bloco das ocorrências. São Francisco News. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Vamos juntos com o segundo bloco do plantão policial. Gente do céu, muita informação, muitas participações aqui no nosso WhatsApp, abraçando meu amigo Washington Arabelo, dizendo o seguinte: Jonathan, tem uma semana abençoada, mandou aqui pra gente o escudo do Mengão. Meu amigo Ronei, vulgo Gordinho Lindo, dizendo o seguinte: Jonathan, você não vai falar do massacre que aconteceu lá no Maracanã ontem? Pois é, rapaz, quase que vira caso de polícia, né? O urubu depenou o gavião. Um abraço, Ronei. Dona Maria José no setor Daiana. Gente, ainda tem muita ocorrência aqui, o nosso tempo está quase que esgotando, mas vamos com mais novidades, porque a Polícia Militar esclareceu o furto ocorrido em uma escola de idiomas, a Green School, e durante as diligências recuperou objetos levados e também apreendeu drogas aqui na cidade de Anápolis. Tudo começou, a apuração da PM, após imagens do sistema de monitoramento da escola indicarem que o autor do crime seria o Heleno, de 37 anos, já conhecido da polícia por prática reiterada de crimes patrimoniais. Com base nas imagens, a viatura composta pelo 3º Sargento Leandro e o 3º Sargento Silva foi até o endereço do tal do Heleno, onde a mãe do suspeito relatou que ele havia chegado recentemente com vários objetos de origem duvidosa. E aí foi feita aquela pergunta: será que isso tem que estar certo? Certo não tava, viu, Mocorongo? Porque no local o Heleno, acompanhado ali de sua namorada de 17 anos, ele confessou o furto. E os dois contaram que o crime foi motivado pela necessidade de pagar dívidas relacionadas ao tráfico de drogas. O casal informou ainda que os bens subtraídos foram repassados a um homem proprietário de uma boate.
Com a colaboração da menor de idade, a polícia chegou até a residência desse outro suspeito, lá no residencial Flamboyant, onde os produtos furtados estariam armazenados. E durante a averiguação, a polícia localizou lá um micro-ondas, forno elétrico, liquidificador, lavadora de alta pressão, caixa de som, celular, um aparador de grama também. E além dos objetos furtados, também foram encontrados no local materiais relacionados ao tráfico de drogas. 238 gramas de crack, 215 gramas de cocaína, uma balança de precisão, 5 máquinas de cartão, diversas embalagens para entorpecentes e também uma faca tipo canivete. No imóvel ainda estava a criança, que foi entregue à avó materna, conforme os registros policiais. Depois disso, os envolvidos, foi todo mundo, amigo, parar na delegacia porque... A casa caiu? A casa caiu, mais uma ação importante da Polícia Militar. E tem informação do trânsito. Alô, Carlos César. Bom dia, Jonathan, só informando que acabou de acontecer uma batida aqui no semáforo em frente ao quartel da Avenida Brasil aqui, em direção ao Altair. O trânsito já vai ficar pesadíssimo aqui, então muita atenção, pessoal, ok? Só avisando aí, abraço, acabou de acontecer. Um abraço, valeu ao Carlos César. Então, informação em tempo real, uma colisão traseira ali entre veículos, próximo ao quartel do 4º Batalhão, na Avenida Brasil Sul, ali próximo à região do Jonas Duarte. Hoje que o Galo joga, hein, gente? Então, muita informação aqui no São Francisco News, graças também à nossa audiência qualificada. Informações do trânsito em tempo real, você só confere aqui no SF News. E meus amigos e minhas amigas, o final de semana também foi marcado por uma situação lamentável envolvendo uma motorista de aplicativo. A gente vai ouvir o depoimento dela a partir de agora, aqui nas ocorrências policiais, ela que conta tudo o que aconteceu. A Luana Santos Felício, ela foi agredida por uma passageira durante uma corrida na madrugada de ontem em Anápolis. Lá no Village Jardim, na rua Jaguaribe, foi feito o registro dessa ocorrência. A Luana relatou que durante a viagem pediu à passageira, a Priscila Bastos, de 34 anos, que não consumisse bebida alcoólica dentro do veículo. A Priscila, já alterada, desrespeitou o pedido e acabou derramando cerveja no interior do carro. Ao fim do trajeto, Luana cobrou o valor da corrida e uma taxa de R$50 para a limpeza do veículo. E aí, no meio dessa confusão, a passageira embriagada começou a proferir xingamentos, chegou a agarrar o pescoço dessa motorista de aplicativo. Quando a polícia chegou, a Priscila ainda estava bastante alterada e a Luana manifestou interesse em representar criminalmente contra a agressora. Chegou até a atacar o carro, uma situação bem delicada, né, Luana? E obrigado por atender o convite aqui do jornalismo da Rádio São Francisco. Bom dia. Bom dia, Jonathan. Vou resumir um pouco tudo que aconteceu. Tudo aconteceu quando eu peguei a corrida dela, lá na Fernando Costa. E quando ela chegou próximo ao carro, eu já vi que ela estava com um copo de bebida na mão e uma latinha de cerveja. Aí eu expliquei para ela, eu falei, moça, não pode entrar bebendo dentro do carro. Aí ela falou assim, não, eu vou jogar o copo fora e eu vou entrar só com a latinha, mas ela tá fechada, eu não vou abrir. Aí eu falei, tudo bem, se você não abrir, você pode entrar com ela tranquilo. E fui o caminho todinho de boa. Inclusive, no início da corrida, ela foi sorrindo, tudo tranquilo. E aí, quando chegou quase no final da corrida, ela pegou e abriu a latinha de cerveja. Tanto que na hora que ela abriu, eu senti espirrar nas minhas costas. E aí eu falei, moça, não pode beber dentro do carro. Eu lhe avisei. Aí, foi só o prazo de eu fechar a boca, ela virou a latinha de cerveja dentro do carro. E aí, quando ela virou a latinha, já derramou tudo, já molhou o banco do meu carro, o assoalho, molhou tudo. Aí eu falei pra ela, moça, eu lhe avisei que não podia entrar com bebida dentro do carro, justamente por isso, porque agora como que eu vou continuar trabalhando com o carro todo sujo de bebida desse jeito? Infelizmente, você vai ter que pagar a limpeza do meu carro, porque eu não posso ficar no prejuízo, porque agora eu vou ter que ir embora. Eu acabei de começar a trabalhar,
e não tem como eu carregar ninguém dentro do carro com o carro fedendo a bebida e todo molhado o banco. Aí, quando eu falei para ela que ela teria que arcar com o prejuízo da limpeza do carro, ela já começou a falar alto comigo, falando que não ia pagar, que ela não tinha obrigação de pagar nada, que só foi uma latinha de cerveja que ela derramou e que não sei o que. Aí já começou a se alterar. Quando eu vi que ela já tinha começado a se alterar e que eu vi que não ia dar bom a situação, eu já acionei o rádio, que a gente do Uber, a gente tem um rádio que a gente pede socorro justamente nessas ocasiões. Aí eu acionei o rádio, logo em seguida os outros Uber que trabalham durante a noite chegaram. Quando eles chegaram, aí ela já se alterou mais ainda, eu não sei se ela queria se amostrar para eles, eu não sei o que ela queria não, eu sei que ela começou a gritar, começou a xingar todo mundo, falando alto, gritando, e até um certo momento ela veio pra cima de mim, me filmando e me xingando. Aí ela toda hora chegando perto de mim, inclusive tem uns vídeos dela chegando perto de mim, aí eu toda hora pedindo pra ela se retirar de perto de mim, entendeu? Porque eu sabia que ela tentaria alguma coisa e eu fiquei na minha quieta, sentada lá. E aí ela começou a bater no meu braço e eu pedindo toda hora pra ela sair, nada dela sair, até que a primeira agressão que ela fez foi que ela puxou o meu cabelo, depois ela me enforcou, atracou no meu pescoço, né, com muita força, e aí ela não satisfeita, ela deu a volta pelo outro lado, que aí os meninos já começaram a fechar a porta do carro onde eu tava e ficaram dois na frente me protegendo. Aí ela não satisfeita, ela entrou pelo outro lado do carro, porque eu não tinha me atentado a travar o carro. Ela conseguiu entrar pelo outro lado, foi quando ela partiu pra cima de mim novamente e deu uma mordida na minha mão. Foi tão forte que até agora eu tô com os meus dedos sem conseguir mexer direito, porque eu acho que quando ela mordeu, ela acertou a veia da minha mão e tá inchado e eu não tô conseguindo movimentar direito. E aí foi na hora que eles conseguiram tirar ela de cima de mim, né? E aí tudo isso, nesse decorrer todas essas agressões, a gente tava esperando a polícia chegar, que eles demoraram mais de meia hora para chegar, e aí aconteceu tudo isso. Eu saí de casa para trabalhar contando com aquele dinheiro que eu ia fazer durante a noite, e a gente sai da intenção e pede a Deus que não aconteça nada, né? Mas infelizmente eu tive o desprazer de encontrar com essa senhora na minha frente, que fez tudo isso, acabou com a minha noite, acabou com o que eu tinha que fazer, que era conseguir o dinheiro para pagar minhas contas e tudo. Infelizmente ela me agrediu fisicamente, eu ainda tô com vários hematomas que ela deixou, e fora o psicológico, né? Porque a gente acaba se sentindo inútil, né? Numa situação dessa, porque a gente não pode fazer nada, porque que nem as outras pessoas falou, tinha que partir pra cima dela, não sei o quê, mas eu pensei na hora o seguinte: se eu fazer alguma coisa com ela, eu vou perder a minha total razão daquele momento, né? E fora que, tipo assim, não é eu, entendeu? Eu não sou esse tipo de pessoa de sair agredindo as outras pessoas e fazer tudo que ela fez, entendeu? Porque eu até agora achei um completo absurdo tudo que aconteceu, mas infelizmente aconteceu, e agora é a gente esperar pela justiça, e espero que ela seja feita, e principalmente a justiça de Deus, porque Ele conhece meu coração e sabe que eu estava trabalhando e que jamais eu queria que isso tivesse acontecido. Com certeza, Luana, muita força para você, e a gente que valoriza todos os profissionais, né, da categoria, os motoristas de aplicativo que passam por N situações. Eu fiz questão de trazer o depoimento da Luana justamente para que parte da população entenda, porque não é só lucrar, ganhar dinheiro, buscar e levar passageiros, não. Tem um monte de imbira no meio do caminho, uma parcela delas, é claro,
quando a pessoa está alterada, né? Fora os riscos que esses profissionais correm dia e noite, né? Não só aqui em Anápolis, mas no Brasil inteiro. Então, muita força para você, Luana. Obrigado por esse depoimento aqui com a gente, né? Nas ocorrências da 97.7 FM. O Zezinho manda um abraço pro sogro dele, o seu Francisco, lá na Tapeçaria Santos. Um abraço, seu Francisco. Gente, já estou aqui com o tempo quase esgotando, mas ainda tenho aqui uma informação muito importante. Atenção, moradores do bairro Itamaraty, a respeito daquele indivíduo, né, que tem deixado muitas pessoas preocupadas. Agradeço aqui o apoio, inclusive, do meu amigo César Augusto, do Portal Anapolinos, pela colaboração aqui com a gente. Nós vamos acompanhar a partir de agora as palavras do aspirante Júlio, oficial do 28º Batalhão de Polícia Militar, porque a Polícia Militar foi informada sobre um mandado de prisão expedido pelo plantão judiciário contra o tal do Tiago Soares da Silva, aquele indivíduo de 22 anos, né, que havia estuprado e matado uma criança lá em Niquelândia, veio aqui para a cidade de Anápolis, né, e tem deixado muitas pessoas preocupadas com essa situação, e esse indivíduo foi preso. Cumprimento dessa ordem judicial nas últimas horas. O aspirante Júlio conversa com a gente aqui nas ocorrências da São Francisco. Bom dia, aspirante. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. Na noite de ontem, de domingo, nós recebemos a informação a respeito de um mandado de prisão que havia sido requerido pela DPCA, né, e foi expedido pelo plantão judiciário sobre um mandado de prisão pelo artigo 213, crime de estupro contra o indivíduo Tiago Soares, que havia tentado cometer um crime de estupro contra uma menor de 14 anos. Então, de posse dessas informações, nós locamos até o endereço que constava no mandado de prisão e até nos deparamos com uma cena bem alarmante, né? A população estava toda na rua, ouriçada, querendo fazer justiça com as próprias mãos, inclusive falando que retiraria ele da residência de qualquer jeito. Então, chegando ao local, nós deparamos com a família que fez uma proteção na residência para, inclusive, os populares não adentrarem no local. E nós, em contato com a família, eles entregaram o Tiago, né? E nós conseguimos conduzir ele até a central de flagrantes para que fosse cumprida a referida ordem judicial. E diante do histórico desse indivíduo, né, aspirante, a gente até noticiava aqui na rádio, né, a preocupação dos moradores lá do bairro Itamaraty, principalmente devido ao histórico, né, desse indivíduo, que na semana passada a gente até trouxe uma ocorrência que ele havia colidido contra uma viatura da polícia ao tentar fugir. É uma situação bem delicada, mas que a polícia também estava acompanhando, principalmente com o 28º Batalhão. Exatamente, Jonathan. Inclusive, o 28º Batalhão já estava fazendo monitoramento daquela região para tentar garantir a segurança daquela região, porque a população realmente estava sedenta por justiça, né? Tentando fazer justiça com as próprias mãos, mesmo antes da expedição do mandato. E após saber da expedição do mandato, nós já tentamos já fazer o cumprimento desse mandato para garantir realmente a ordem pública. E em contato com a família ainda relatou para as equipes que na parte da manhã e durante todo o domingo, pessoas rondaram a residência, ouviram disparos na região, não sabiam se era de arma de fogo, então realmente estava uma situação incontrolável. Então conseguimos aí efetivamente cumprir a garantia da ordem pública pelo cumprimento desse mandado de prisão. Obrigado então ao aspirante Júlio do 28º Batalhão, parabenizamos ao 3º CRPM, ao 28º Batalhão por mais uma ação e agora fica com o judiciário. A polícia mais uma vez faz o seu trabalho. Obrigado, César Augusto, meu amigo, pela colaboração aqui com a gente no plantão policial da 97.7. Gente, eu volto amanhã com outras atualizações de alguns assuntos que nós trouxemos na edição de hoje e com mais novidades que estarão em andamento, tá bom? Estouramos um pouco aqui o tempo, mas foi necessário devido à quantidade de informações relevantes para você começar a semana bem informado, bem informada, beleza? Construção ou reforma? Não jogue dinheiro fora com preços altos e qualidade duvidosa. Procure a Morada Materiais para Construção. Lá você encontra os melhores produtos, preços justos e atendimento de verdade. Tordan Rodas, especialista em rodas de liga leve, conserto de rodas, suspensão, alinhamento, balanceamento e troca de óleo com qualidade e preço justo. Siga no Instagram @Tordan_Rodas. Alô empresário, a Competec é especialista em precisão, tecnologia e inovação, referência em usinagem de precisão, mecânica industrial e soluções metrológicas. Facilite o dia da sua empresa com soluções da Competec. Entre em contato no 629-9222-3249.
E você confia a sua segurança a qualquer um? Atenção, pare com isso. Com o Grupo Prócer, você tem proteção real, serviços terceirizados e atendimento especializado para empresas e condomínios. Entre em contato no 3703-8876. E assim a gente encerra as ocorrências policiais, abraçando o Kleberson e também a Eliane lá da Jaiara. Kleberson e Eliane, todos os dias também acompanhando a nossa programação. Amanhã tem muito mais para você. Aqui nas ocorrências da São Chico. Na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Oferecimento. Nossa, que obra top, hein? Onde você comprou os materiais? Ah, foi lá na Morada. Lá tem tudo, com qualidade e atendimento exclusivo. Morada Materiais para Construção. Aqui você encontra tudo para a sua obra, do básico ao acabamento, com as melhores marcas e o melhor atendimento na região. Visite-nos na Avenida Ayrton Senna, no bairro Filóstro Machado, sentido distrito de Joanápolis. Mande um WhatsApp ou ligue 62991370509 e garanta qualidade para sua construção. Morada Materiais para Construção, do básico ao acabamento, sua obra do começo ao fim. Segurança, eficiência e confiança. O Grupo Prócer oferece vigilância especializada, serviços terceirizados e atendimento para condomínios, empresas e residências. Equipe altamente treinada, tecnologia de ponta e soluções personalizadas para a sua necessidade. Autorizado pela Polícia Federal. Referência em qualidade. A Prócer trouxe mais segurança para o nosso condomínio. O serviço terceirizado deu mais eficiência na minha empresa. Não arrisque com qualquer um. Escolha quem tem experiência e credibilidade. Ligue agora 62-3703-8876. Rodas amassadas, carro desalinhado ou vibrando? A Tordan Rodas resolve. Conserto de rodas, suspensão, alinhamento, balanceamento e troca de óleo com qualidade e preço justo. Serviço rápido, seguro e com acabamento impecável. Vem pra Tordan Rodas, em Anápolis. WhatsApp 629-9282-5477. Tordan Rodas, conserta, alinha e faz brilhar pra você rodar sem parar. Há 20 anos, o Grupo Competec é referência em usinagem de precisão, mecânica industrial e soluções metrológicas. Equipe altamente qualificada e soluções personalizadas para a indústria. Priorizamos máxima qualidade com controle metrológico rigoroso para garantir eficiência e confiabilidade em cada projeto. Competec, tecnologia e precisão a serviço da indústria. Fale com a gente, 62992223249.